Bom dia, queridas, graça e paz. Estou eu aqui de volta para a nossa Sexta na Estante e escolhi um livro muito especial para falar com vocês sobre encontros. Olha aqui, Encontros com Jesus, de Tim Keller. Neste livro, Tim Keller vai relatar todos os encontros que Jesus teve e que estão narrados no Evangelho de João, né? E eu escolhi o primeiro deles, né, que está lá em João 1, de 43 a 51, né? E na verdade esse encontro ele quase passa assim desapercebido. É um encontro bem sutil, né? Mas ele é muito poderoso. É um encontro de Jesus com um estudante cético. Você já encontrou alguém assim? Conhece uma pessoa assim? É um estudante cético? Aquele estudante que duvida de tudo, que questiona tudo, que é totalmente incrédulo, mas que tem, né, problemas como eu e você, questionamentos como onde procurar as respostas para os grandes questionamentos na vida e onde não procurá-las, né? O nosso personagem de hoje era um desses estudantes. E como não haviam universidades naquela época, como vocês sabem, eles eram discípulos, né, de mestres, de grandes mestres, e o melhor, o mais importante da época era João Batista, né? Então João Batista já tinha André, Pedro e Filipe como discípulos. Eles já criam, né, na mensagem de João Batista de que o Messias viria e que ele era o Cordeiro de Deus. E aí esses amigos, principalmente Filipe, chamam um outro amigo. Olha, vem cá, né? Nós descobrimos aquele que está contando sobre tudo e que o Messias já está aqui. E esse amigo dele ainda muito cético, o nome dele era Natanael, se encontra com Jesus. Eu vou ler para vocês aqui o episódio. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe disse: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, 43, 51. Olha só que incrível, né? E o primeiro aspecto aqui que a gente entende de Natanael é que ele era, no mínimo, um snob intelectual, né? Ele debocha quando diz que vem de Nazaré, né? Olha que essa é uma das características desse texto, o deboche de Nazaré, como quem diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele até vira os olhos para isso, né? Ele não podia acreditar que um lugar como Nazaré tivesse as respostas para os grandes questionamentos da vida, né? Como assim? Tá me dizendo que as respostas vêm de Nazaré? Eu acho impossível. E revira os olhos. Vem de lá mesmo, será? Né? É assim que começa o questionamento de Natanael, esse nosso estudante cético. Mas e aí, como é que Jesus responde a ele? Né? É muito interessante a receita que Jesus dá para satisfazer os questionamentos de Natanael, né? E as suas necessidades. Primeiro, Jesus refere-se a ele como um israelita em quem não há fingimento, né? No mínimo foi uma fala assim, sutil demais, educada demais, né? Perto do que Natanael estava falando dele, né? Por que Jesus trata assim Natanael? Porque ele consegue, olha, Tim Keller diz assim, que ele consegue enxergar nossa essência e mesmo assim ele sabe ser gentil conosco. Natanael se surpreende com a percepção de Jesus e diz assim imediatamente: como é que você me conhece tão bem? E aí começa esse diálogo sobre a figueira e na verdade o livro nos diz que o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Nós não sabemos, né? Ninguém sabe. Só importa
que ele não conseguia acreditar que Jesus soubesse de fato o que ele estava fazendo, né? Era algo tão pessoal e tão importante e tão impressionante que Jesus soubesse disso e ainda o apoiasse, né? Portanto, ele diz imediatamente: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Diante dessa revelação do que ele estava fazendo na figueira, só da menção, eu já te vi enquanto você estava lá na figueira. Então, Jesus, na verdade, o texto diz que ele o repreende com delicadeza. E aí primeiro você se mostrou cético demais, e agora você está pronto a me aceitar? Todavia, eu ainda nem comecei a lhe falar sobre quem de fato eu sou. Ontem, Natanael, você revirava os olhos, e hoje você tem uma experiência emotiva. Mas calma, calma, não se deixe pressionar em excesso pelas aparências. Na verdade, você ainda não entende quem eu sou. Olha só que importante isso, né, minhas queridas, essa reflexão. Antes mesmo de encontrar Jesus, Natanael já estava duvidando e revirando os olhos, sem mesmo conhecê-lo, né? E quantas pessoas não fazem isso em relação a Jesus, em relação ao cristianismo, né? Em relação a tantas outras coisas que reviram os olhos, criticam, debocham, sem mesmo conhecer, sem ouvir falar. E no outro, imediatamente após esse encontro, quando Jesus revela alguma coisa pessoal dele, ele já se rende aos pés de Jesus, né? E o livro vem falar assim, olha, Jesus diz em outras palavras: eu gosto do fato de você esperar ter motivos para crer em mim, e lhe darei esses motivos, porque você os procura de boa fé. Jesus não se opõe às pessoas pensem. Na verdade, ele insiste para que Natanael pense ainda um pouco mais. Então, portanto, se você for cético ao cristianismo, né, em relação ao cristianismo, eu gostaria de perceber a sua necessidade de chegar num equilíbrio, né? Nem rápido demais e nem cético demais, né? Continue caminhando um pouquinho mais, né? Não basta voltar-se para o cristianismo pelo simples fato de que ele vai satisfazer alguma necessidade sua. O cristianismo não é um bem de consumo, Jesus também não. Você deve voltar-se para ele apenas se ele for verdadeiro. Então ele diz assim, olha, portanto, abandone os seus preconceitos e acompanhe Natanael. Venha ver e falar de Jesus e seus amigos. Prepare-se para mudar as suas prioridades e seus modos de pensar. Qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Quando de fato você encontrar Jesus, minha querida amiga, minha querida irmã, ele sempre será muito mais do que você jamais imaginou que ele fosse. É assim que eu encerro esse primeiro encontro de Natanael com Jesus, um estudante cético que imediatamente se rende aos pés dele, te dizendo que quando você encontrá-lo verdadeiramente, vai saber que ele é muito maior do que sonhou, imaginou ou pensou. Grande abraço e até o próximo encontro. Bom final de semana.